Hércules é um daqueles personagens que parecem existir desde sempre. Mesmo quem nunca abriu um livro de mitologia grega sabe alguma coisa sobre ele. A força absurda, os 12 trabalhos, o leão de Nemeia, a ideia de um homem capaz de enfrentar criaturas que fariam qualquer exército recuar. Por isso, quando um filme coloca Dwayne Johnson no papel, a expectativa nasce sozinha. A imagem já vende a proposta antes de a primeira espada sair da bainha. Só que Hércules, lançado em 2014, toma uma decisão mais interessante do que simplesmente transformar o astro numa máquina invencível cercada por monstros digitais. O filme pergunta o seguinte: e se a lenda fosse uma campanha de propaganda? E se cada história sobre deuses, hidras e feitos impossíveis tivesse sido aumentada por alguém que entendia o poder de uma boa narrativa? Essa é a sacada que diferencia esta versão. O Hércules daqui não vive sozinho, não vence tudo sem ajuda e nem tem certeza de que carrega sangue divino. Ele viaja com um pequeno grupo de mercenários, cada integrante com uma habilidade específica, enquanto seu sobrinho Iolau espalha histórias maiores sobre o chefe. A fama assusta inimigos antes mesmo da batalha. Em outras palavras, o mito funciona como arma. Isso muda o jeito de olhar para o personagem. A força física continua ali. Dwayne Johnson ocupa a tela como se tivesse sido esculpido para um épico de espada e sandália. Mas por baixo da musculatura existe um homem cansado, traumatizado e preso à própria reputação. Todo mundo ao redor enxerga o filho de Zeus. Ele, porém, vê lembranças que preferia apagar. A pergunta principal deixa de ser quanto peso Hércules consegue levantar e passa a ser o que acontece quando alguém começa a acreditar ou deixa de acreditar na história que contam sobre ele. E tem outro detalhe que merece atenção. Em 2014, Hollywood lançou 2 longas de estúdio sobre o mesmo herói. Um deles foi A Lenda de Hércules com Kellan Lutz no começo do ano. Meses depois chegou esta produção, dirigida por Brett Ratner e estrelada por Dwayne Johnson. A coincidência poderia ter criado apenas uma disputa de músculos, armaduras e efeitos visuais. No entanto, o segundo filme encontrou um caminho próprio ao tirar os deuses do centro da ação e tratar o sobrenatural como percepção, medo, truque ou exagero. É uma abordagem cética da mitologia, mas sem abandonar o espetáculo. Logo nas primeiras cenas, a produção brinca com aquilo que esperamos ver. Iolau narra façanhas conhecidas, criaturas aparecem como se o filme fosse entregar uma fantasia tradicional e, pouco a pouco, a encenação revela que existe alguém manipulando a história. A graça está nessa passagem entre mito e realidade. O público chega preparado para ver um semideus. O roteiro apresenta um profissional da guerra que construiu uma marca em torno de si. Parece até uma conversa sobre celebridade moderna escondida dentro da Grécia Antiga. Só que não vale confundir essa escolha com realismo rigoroso. Hércules continua sendo uma aventura grandiosa, cheia de exércitos, flechas, cavalos, lanças, armadilhas e demonstrações de força que desafiam qualquer academia. A diferença é que o filme tenta dar uma explicação humana para o nascimento das lendas. Quando alguém sobrevive a uma batalha impossível, os detalhes crescem na boca de quem conta. Quando um guerreiro usa uma pele de leão, logo dizem que ele matou uma fera invulnerável com as próprias mãos. Quando sua equipe trabalha nos bastidores, a memória coletiva apaga os ajudantes e deixa apenas um nome. É aí que o longa encontra sua melhor ideia. Ninguém vira mito sozinho. Hércules depende de Autólico, Atalanta, Tideu, Anfiaral e Iolau. Um cuida das lâminas, outra domina o arco, um terceiro luta como animal. O vidente mantém o grupo unido com humor fatalista. E o contador de histórias transforma vitórias perigosas em feitos sobrenaturais. Eles são uma equipe antes de serem personagens mitológicos. A amizade entre essas pessoas dá ao filme uma energia que a trama política previsível nem sempre consegue alcançar. Ao longo desta análise, a gente vai passar pela história, pelo elenco, pelas escolhas de direção, pela produção na Hungria, pelos cenários, pela trilha, pelas batalhas e pela recepção dividida. Também vale entender por que Dwayne Johnson funciona tão bem quando o roteiro permite que sua presença seja maior do que a fala e por que o filme quase alcança algo mais profundo sempre que confronta a diferença entre coragem e reputação fabricada. Hércules não é uma obra-prima esquecida, nem precisa ser tratado assim. É um blockbuster, às vezes simples demais, mas com uma ideia central esperta e um elenco que parece estar se divertindo. Quando acerta, entrega ação clara, companheirismo e uma releitura curiosa de um herói conhecido há milênios. Quando tropeça,
volta para soluções fáceis e vilões menos interessantes do que a premissa. Ainda assim, existe uma pergunta que permanece depois dos créditos. Será que um homem se torna herói porque nasceu extraordinário? Ou porque decidiu agir como se pudesse ser melhor do que seus medos? Essa dúvida, ainda hoje, é o verdadeiro peso que Hércules precisa levantar. Hércules chegou aos cinemas norte-americanos em julho de 2014 para transformar uma das figuras mais reconhecíveis da mitologia em um espetáculo de verão conduzido pelo carisma de Dwayne Johnson. A produção reuniu Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount e outras companhias, teve orçamento divulgado na faixa de 100 milhões de dólares e colocou Brett Ratner na direção. O resultado dura cerca de 98 minutos, um tempo enxuto para um épico que precisa apresentar um grupo inteiro, explicar sua versão do mito, construir uma guerra e ainda reservar espaço para traições. A origem do roteiro está na graphic novel Hercules, The Thracian Wars, escrita por Steve Moore e ilustrada por Chris Bolson. Isso explica por que o filme parece menos interessado nos deuses do Olimpo e mais fascinado por soldados, política, reputação e brutalidade organizada. A história não acompanha os famosos trabalhos em sequência. Eles já aconteceram, ou pelo menos foram contados como se tivessem acontecido. O que vemos é um Hércules posterior à lenda, vivendo de contratos e carregando uma biografia tão pesada quanto qualquer arma. Brett Ratner vinha de filmes como A Hora do Rush, Dragão Vermelho, X-Men, O Confronto Final e Roubo nas Alturas. Seu estilo costuma priorizar ritmo, comunicação direta e entretenimento de grande público. Em Hércules, isso aparece na maneira como as cenas avançam sem muita demora. O filme não quer transformar a mitologia numa aula, nem se perder em explicações históricas. Ele apresenta a missão, reúne as peças e parte para o treinamento do exército. Essa objetividade ajuda a aventura a andar, embora também limite alguns personagens e conflitos que poderiam respirar mais. Dwayne Johnson assume o papel principal no momento em que consolidava a transição de astro do wrestling para protagonista global de cinema. Sua presença, disciplina e imagem de liderança combinavam com o projeto. Tudo isso funciona com a releitura proposta. Seu Hércules não é um sujeito leve ou irônico o tempo inteiro. Ele fala pouco, observa muito e parece medir cada sala antes de entrar. Quando precisa inspirar soldados, a voz ganha peso. Quando o passado retorna, o corpo gigante parece diminuir por alguns segundos. Ao redor dele está um elenco mais forte do que o rótulo de aventura genérica sugere. Ian McShane interpreta Anfiaral, um vidente que acredita conhecer o momento da própria morte e reage a isso com uma calma quase divertida. Rufus Sewell vive alcoólico, especialista em facas, oportunismo e comentários secos. Ingrid Bolsoe-Berdal é Atalanta, arqueira precisa e presença firme num grupo dominado por homens. Axel Hennie interpreta Tideu, guerreiro silencioso marcado por traumas antigos. Rhys Ritchie faz Iolau, sobrinho de Hércules e responsável por transformar fatos em histórias capazes de circular por tavernas e campos de batalha. Rebecca Ferguson aparece como Ergênia, filha do rei da Trácia e ponte entre os mercenários e a missão. John Hurt interpreta Cotis, governante experiente que pede ajuda para enfrentar uma ameaça apresentada como selvagem e sobrenatural. Joseph Fiennes assume Euristeu, figura ligada ao passado do herói. Peter Mullan surge como Citacles, comandante das forças trácias. O elenco transmite autoridade rapidamente, algo essencial num filme curto. A premissa começa quando Hércules e seus companheiros recebem uma proposta lucrativa: treinar o exército da Trácia para derrotar Rezo, um senhor da guerra acusado de espalhar terror. A equipe aceita porque trabalha por ouro, não por glória. O protagonista já possui glória demais. O que ele busca é dinheiro suficiente para se retirar e talvez encontrar paz longe das batalhas. A fantasia heróica, portanto, começa com uma negociação profissional, nada de chamado divino. Existe um contrato, um pagamento e uma tarefa aparentemente definida. Só que o filme adora desmontar aparências. Os trácios parecem fracos, mas podem aprender. Rezo parece um monstro, mas sua imagem foi construída por relatos. Cotis parece um rei protetor, mas controla a informação. Hércules parece invencível, mas é perseguido por visões da esposa Mégara e dos filhos mortos. Cada camada pergunta quem tem o direito de contar a história. O poder não está apenas na espada, está na versão dos acontecimentos que chega primeiro ao povo. Visualmente, a produção procura um equilíbrio entre sujeira e grandiosidade.
Há fortalezas enormes, planícies tomadas por soldados, armaduras gastas, peles, madeira, poeira e fogo. A fotografia de Dante Spinotti evita uma Grécia limpa demais. O mundo parece usado, pesado e perigoso. A trilha de Fernando Velasquez acompanha essa escala com temas heróicos, percussão e energia marcial, mas também abre espaço para o lado sombrio do protagonista. A montagem de Mark Helfrich e Julia Wong mantém as batalhas compreensíveis, algo que nem todo blockbuster daquela época conseguia fazer. A classificação de aventura fantástica continua correta, porém o filme flerta bastante com o gênero de guerra. Grande parte da narrativa envolve treinamento de tropas, construção de formação, disciplina e leitura de terreno. Hércules não vence apenas batendo mais forte. Ele ensina homens assustados a permanecerem juntos, cria uma identidade coletiva e transforma camponeses em soldados capazes de enfrentar uma carga. A equipe funciona como um grupo de instrutores especializados, quase uma companhia militar privada da antiguidade. Essa mistura torna o projeto mais curioso que o marketing. O cartaz vende braços gigantes, clava e pele de leão. O filme, por baixo disso, tenta discutir como as pessoas precisam de símbolos para agir. Talvez Hércules seja filho de Zeus. Talvez não. Para os soldados que encontram coragem ao ouvi-lo rugir, a diferença deixa de importar. A história abre usando uma armadilha narrativa bem divertida. Iolau está preso, cercado por homens que querem respostas, e decide ganhar tempo contando quem é seu tio. Ele descreve Hércules como filho de Zeus, vencedor de monstros e responsável por façanhas que nenhum mortal conseguiria repetir. Enquanto fala, imagens grandiosas mostram o leão de Nemeia, a hidra e o javali de Erimanto. Parece que estamos entrando numa adaptação clássica dos 12 Trabalhos. Então Hércules aparece de verdade, acompanhado por sua equipe, e a distância entre propaganda e realidade começa a diminuir. Cada membro ocupa uma posição clara. Ninguém está ali apenas para preencher o enquadramento e a reputação do líder faz parte da estratégia. Iolau não é o melhor lutador, mas entende que uma história contada no momento certo pode desorganizar adversários. Autólico resolve problemas com precisão e ironia. Atalanta controla o espaço à distância. Tideu avança como uma força instintiva. Anfiarau observa tudo com aquela tranquilidade estranha de quem acredita já ter visto a própria morte. Hércules entra por último, porque a entrada dele precisa parecer inevitável. Ela representa o rei Cotes, governante da Trácia, e oferece ouro em troca de ajuda militar. Segundo a versão apresentada, o reino está sendo atacado por Rezo, líder cruel capaz de comandar criaturas sobrenaturais e homens enfeitiçados. Entretanto, Hércules reage como profissional. Pergunta sobre pagamento, risco e objetivo. Seu sonho é completar mais um contrato, dividir a recompensa com os companheiros e abandonar a vida de combate. O protagonista carrega um trauma que o filme revela em fragmentos. Ele sonha com Mégara e os filhos mortos, vê a figura de Cérbero nas sombras e acorda sem saber até que ponto suas memórias são confiáveis. Em vez de buscar vingança imediatamente, Hércules tenta se mover para longe dela. A guerra virou uma maneira de não ficar parado o suficiente para lembrar. Ao chegar à Trácia, a equipe encontra um exército que existe mais no nome do que na prática. Alguns mal conseguem manter a formação. A ameaça de Rezo cresceu tanto nas histórias locais que muitos acreditam em enfrentar centauros e forças mágicas. É uma inversão interessante. Hércules usa o mito para assustar os outros, mas agora precisa combater um mito que trabalha contra seus contratantes. O treinamento é uma das partes mais agradáveis do filme porque deixa de lado, por alguns minutos, a ideia de que apenas o protagonista importa. Hércules ensina os Trácios a formar uma parede de escudos. Ele insiste que a força individual não vale nada quando cada soldado abandona o companheiro ao primeiro impacto. Atalanta trabalha a precisão dos arqueiros. Autólico mostra técnicas de combate próximo. Tideu serve como teste vivo para quem precisa aprender a suportar pressão. Anfiarau transforma instruções em pequenas provocações filosóficas. A equipe inteira participa da criação daquele exército. Os homens erram, caem, se assustam e descobrem que coragem não aparece por decreto. A produção usa o treinamento para mostrar transformação visual. Corpos desorganizados começam a se mover como unidade. Escudos deixam de ser objetos isolados e passam a formar uma estrutura. Quando a linha fecha, cada pessoa protege alguém além de si mesma. O problema surge quando a situação obriga o exército a entrar em combate antes de estar pronto. Uma aldeia foi atacada, e Cotes pressiona pela resposta.
Hércules sabe que os homens precisam de mais tempo, mas a urgência política vence a cautela. O grupo marcha até o local e encontra destruição, sobreviventes desesperados e sinais de que o inimigo está perto. A disciplina recém-aprendida enfrenta medo verdadeiro, barulho, poeira e morte. Os Trácios mantêm a formação por algum tempo, mas a experiência limitada cobra preço. Hércules precisa intervir diretamente e a equipe evita que o desastre seja completo. O herói é forte o bastante para mudar o ritmo de um confronto, só que não consegue impedir todas as perdas. Essa sequência é importante porque o filme se recusa, pelo menos nesse ponto, a tratar treinamento como mágica. Uma montagem não transforma camponeses em veteranos. O custo do aprendizado aparece nos corpos deixados no campo. Em vez disso, assume parte da responsabilidade e modifica o método. Ele entende que disciplina sem crença não basta. Os homens precisam sentir que podem sobreviver. É aí que sua lenda deixa de ser apenas ferramenta de intimidação e passa a funcionar como fonte de confiança. Quando Hércules se coloca diante deles, não está provando que é divino, está oferecendo uma imagem de coragem para que encontrem a própria. A relação com Ários, neto de Cotes, reforça essa ideia. O menino admira o herói como se cada história fosse verdade literal. Hércules reage com desconforto, talvez porque reconheça a distância entre o homem real e a figura admirada. Ao mesmo tempo, ele não destrói a fantasia da criança. O guerreiro sabe que símbolos podem enganar, mas também sabe que ajudam pessoas vulneráveis a atravessar momentos difíceis. Ergenia acompanha tudo com preocupação. Ela parece acreditar na missão do pai, porém demonstra culpa diante das perdas e medo pelo futuro do filho. Rebecca Ferguson trabalha bem essa tensão. A personagem não entrega todas as respostas, mas deixa claro que existem informações escondidas. O reino apresentado como vítima possui corredores silenciosos demais, conselheiros atentos demais e uma liderança interessada em controlar a versão oficial. Enquanto isso, a equipe continua unida pelo dinheiro e pela lealdade. Autólico lembra o valor do contrato, Anfiaral aceita o destino com serenidade e Hércules mantém o foco. Só que a primeira batalha plantou uma dúvida. Rezo talvez seja perigoso, mas a história contada sobre ele parece conveniente demais. E quando uma narrativa serve perfeitamente aos interesses de um rei, vale perguntar quem teve permissão para escrevê-la. A derrota parcial força Hércules a mudar o treinamento. A formação de escudos precisa resistir enquanto Tideu ataca com violência. Os arqueiros devem calcular o momento exato de disparar e cada grupo aprende que sobreviver depende menos de heroísmo individual do que de disciplina coletiva. O filme encontra aqui uma boa versão do protagonista. Não apenas o homem mais forte do campo, mas alguém capaz de transformar medo em método. Quando chega a hora do confronto principal contra Rezo, os Trácios já parecem outro exército. A batalha acontece numa planície ampla, perfeita para mostrar cavalaria, infantaria e armadilhas. Rezo surge numa carruagem, cercado por guerreiros cuja aparência alimentou rumores de seres sobrenaturais. Os centauros são cavaleiros vistos à distância. Outros elementos assustadores dependem de fogo, máscaras, velocidade e imaginação. Num campo de batalha, onde poeira e pânico quebram a percepção, qualquer truque bem executado pode parecer obra dos deuses. Hércules e sua equipe usam inteligência antes da força. Eles observam o terreno, esperam o momento certo e conduzem o inimigo para uma armadilha. As tropas de Cotes fecham a parede de escudos, Atalanta controla os pontos de avanço, Autólico elimina ameaças específicas. Tideu segura a linha e Anfiaral continua lutando apesar de acreditar que sua morte está próxima. O grupo parece uma máquina criada por experiências compartilhadas. A vitória sobre Rezo deveria encerrar o contrato, mas abre a verdadeira história. Capturado, ele afirma que não é o tirano descrito por Cotes. Segundo sua versão, luta contra um rei que tomou o poder e usa a narrativa de proteção para justificar conquista. Hércules percebe que os sinais estavam presentes desde o início. Aldeias destruídas de maneira conveniente, informações controladas, pressa em lançar soldados despreparados e uma princesa que nunca parecia confortável com a missão. Ergenia finalmente revela que Cotes não é o governante benevolente que aparenta. Ele pretende usar o exército treinado por Hércules para expandir domínio e esmagar resistência. A equipe não salvou a Trácia, entregou ao rei uma força organizada capaz de obedecer sem hesitar. Hércules sempre soube que sua lenda podia manipular pessoas, mas acreditava controlar o uso dela.
agora descobre que também foi manipulado por uma história cuidadosamente construída. O dinheiro já foi prometido, e Autólico lembra que mercenários são pagos para cumprir contratos, não para corrigir a política de cada reino. O grupo vive de trabalhos perigosos, perdeu amigos e sonha com descanso. Enfrentar Kote significa abrir mão da recompensa e lutar contra o próprio exército que acabaram de treinar. Hércules decide partir, mas a imagem de Ários e o peso das mortes tornam a fuga impossível de sustentar. A lenda que ele vendeu durante anos cobra uma resposta. Se todos acreditam que Hércules protege os fracos, talvez ele precise agir como esse homem pelo menos uma vez sem pagamento. É nesse momento que mito e identidade começam a se misturar. Ele não precisa ser filho de Zeus para escolher responsabilidade. Antes que possa reagir, o passado retorna com força. Euristeu aparece ligado a Cotes e confirma a armação que destruiu a família de Hércules. O herói havia sido drogado, manipulado e levado a acreditar que matou Mégara e os filhos. As visões de Cérbero representam homens usando máscaras de lobo, não uma criatura do submundo. Pelo contrário, saber que pessoas comuns planejaram a tragédia torna tudo mais cruel. Hércules é acorrentado e exibido como fraude. Cotes entende que controlar a lenda significa quebrar o homem diante de testemunhas. O prisioneiro é forçado a encarar a ideia de que não existe Zeus esperando para salvá-lo. Se a força dele sempre foi humana, então a libertação precisa nascer de uma decisão humana. A voz de Anfiaral e a confiança dos companheiros ajudam Hércules a romper as correntes num momento exagerado, barulhento e totalmente adequado ao tipo de aventura que estamos assistindo. A fuga desencadeia o confronto final. Tideu, gravemente ferido ao proteger os outros, recebe um momento de reconhecimento que revela o afeto escondido sob o silêncio do grupo. Autólico, que havia escolhido o ouro, retorna porque percebe que a lealdade vale mais do que a aposentadoria comprada. Atalanta continua firme, Iolau deixa de ser apenas contador de histórias e participa da resistência. E Anfiaral descobre que sua visão de morte não se cumpre da maneira esperada. O humor dele diante disso oferece alívio sem apagar a perda. No clímax, Hércules enfrenta as forças de Cotes e derruba a enorme estátua de Hera. É uma demonstração física absurda, feita para entregar a imagem que o público veio buscar. Também representa a ruptura com uma estrutura de culpa e perseguição ligada à mitologia tradicional. Mais importante, mostra soldados testemunhando algo tão impressionante que a lenda renasce diante deles. Quando a estátua cai e muda o rumo da batalha, ninguém precisa discutir genealogia divina. Eles viram um homem realizar o impossível. Cotes perde o controle porque sua autoridade dependia da narrativa de que Hércules era apenas uma ferramenta contratada. Ao escolher o lado de Ergenia e Ários, o mercenário se torna herói não por origem, mas por ação. O exército treinado por ele precisa decidir entre obedecer ao rei e reconhecer a verdade. Essa é a resolução temática mais forte do filme. Poder pode ser fabricado por histórias, porém histórias também podem inspirar pessoas a romper o poder. No fim, Hércules não recebe uma prova celestial. Nenhum deus desce do Olimpo, nenhum raio confirma sua linhagem e nenhuma voz explica o destino. O que existe é um grupo que permaneceu ao seu lado, um povo que encontrou coragem e um homem que deixou de fugir da própria memória. A diferença é que dessa vez existe algo verdadeiro no centro dela. O Hércules de Dwayne Johnson funciona porque o filme entende que tamanho físico sozinho não sustenta um personagem por 90 e tantos minutos. A presença dele impressiona imediatamente, claro. Quando entra numa sala, todo mundo parece menor. Quando segura uma arma, o objeto parece leve. Mas o elemento mais interessante está no contraste entre essa aparência quase impossível e um homem emocionalmente desgastado. Ele não passa a história inteira celebrando a própria força. Na maior parte do tempo, parece alguém tentando impedir que o passado atravesse a armadura. Johnson interpreta esse conflito de maneira econômica. Hércules fala menos do que vários integrantes da equipe, observa antes de reagir e raramente explica o que sente. O peso aparece no rosto quando Mégara e as crianças surgem em suas memórias. Também aparece na impaciência com perguntas sobre Zeus. Quanto mais os outros insistem em tratá-lo como semideus, mais evidente fica que ele não encontra conforto nessa possibilidade. A fama que protege sua vida profissional aprisiona sua identidade pessoal. Isso torna a relação com Iolau especialmente importante. O sobrinho é responsável por manter a lenda viva, mas não faz isso apenas para ganhar dinheiro. Ele acredita no poder da história.
Talvez não aceite literalmente cada criatura derrotada ou cada intervenção divina, porém sabe que uma versão bem contada de Hércules pode salvar o grupo antes de a luta começar. A narração dele é armadura psicológica. Inimigos hesitam, aliados ganham coragem e clientes pagam mais quando acham que estão contratando uma força sobrenatural. Rhys Rich dá ao personagem uma energia mais jovem e inquieta. Iolau quer participar das batalhas, mas Hércules tenta mantê-lo afastado do perigo. Existe afeto nessa proteção, embora ela também revele culpa. Depois de perder a própria família, o protagonista não suporta imaginar outro parente morto por causa dele. O problema é que proteger alguém de tudo também significa impedir que essa pessoa cresça. Quando Iolau finalmente age no confronto final, sua transformação não depende de força extraordinária. Ele demonstra coragem ao assumir risco real, sem a segurança de estar apenas narrando feitos alheios. Autólico representa outra visão de mundo. Interpretado por Rufus Sewell, ele é prático, habilidoso e muito consciente do valor do ouro. Suas facas chegam antes de discursos e seu humor seco impede que o grupo mergulhe completamente na solenidade épica. Ele gosta dos companheiros, mas mantém uma distância emocional calculada. Contratos possuem começo e fim. Pagamentos podem ser contados. Lealdade, por outro lado, costuma cobrar um preço imprevisível. É por isso que sua saída temporária funciona. Quando Hércules decide enfrentar Cotes, Autólico escolhe a recompensa e a sobrevivência. A decisão combina com tudo que o personagem demonstrou até ali. Ele não precisa ser transformado num covarde para criar conflito. Seu raciocínio é compreensível. A equipe cumpriu o serviço, recebeu o que foi prometido e não tem obrigação de iniciar outra guerra. O retorno posterior ganha força justamente porque não era automático. Ele volta depois de concluir que aquela amizade vale mais do que a lógica que guiou sua vida. Atalanta poderia ter sido reduzida à figura da guerreira perfeita que nunca erra. Mas Ingrid Bolsøberdal dá à personagem uma firmeza menos artificial. Ela não precisa provar o tempo inteiro que consegue acompanhar os homens. Sua posição no grupo já está consolidada. Atalanta domina o arco, lê o campo e intervém quando a luta exige precisão. O roteiro evita construir um romance obrigatório com Hércules, o que permite que a relação entre os dois seja baseada em confiança profissional e amizade. Ao mesmo tempo, o filme poderia ter oferecido mais espaço para ela. Sabemos que é habilidosa, leal e respeitada, porém sua história anterior permanece quase toda fora de cena. Isso acontece com boa parte da equipe. A narrativa cria figuras marcantes rapidamente, mas nem sempre encontra tempo para aprofundá-las. Atalanta continua interessante porque Berdal trabalha postura, olhar e presença. Ainda assim, existe a sensação de que uma versão mais longa poderia revelar como ela entrou para o grupo e o que busca além do próximo contrato. Tideu é o integrante mais silencioso e talvez o mais trágico. Axel Hennie interpreta um homem que parece ter deixado parte da humanidade num campo de batalha. Ele se comunica por gestos, sons e reações instintivas, luta sem medo aparente e permanece perto de Hércules com lealdade quase absoluta. Descobrimos que foi encontrado após um massacre, cercado de corpos, carregando traumas que nunca conseguiu transformar em palavras. O filme usa Tideu como força bruta em várias cenas, mas sua presença também reflete o custo psicológico da guerra. Hércules consegue transformar dor em liderança. Tideu transforma a dor em agressividade controlada pelos companheiros. A equipe é sua família, seu limite e sua conexão com o mundo. Por isso, seu sacrifício pesa mais do que uma morte colocada apenas para aumentar a tensão. Quando protege os outros e é gravemente ferido, ele faz uma escolha consciente por aqueles que lhe devolveram alguma forma de pertencimento. Anfiaral, vivido por Ian McShane, é o personagem que rouba várias cenas sem esforço. Ele é um vidente convencido de que conhece o momento da própria morte. Em vez de ficar aterrorizado, trata a informação com uma serenidade quase inconveniente. Quando uma lança, flecha ou pedra passa perto demais, ele reage como alguém conferindo se o destino finalmente chegou. Isso cria humor, mas também oferece uma filosofia coerente. Se a morte já está marcada, o medo perde parte do poder. McShane fala com autoridade suficiente para transformar frases absurdas em observações profundas. Anfiaral acredita em visões, enquanto o filme questiona o sobrenatural. Essa aparente contradição nunca é resolvida completamente, e isso é bom. Talvez ele realmente enxergue o futuro. Talvez interprete coincidências como sinais. Talvez sua certeza seja apenas uma estratégia para enfrentar o caos.
O roteiro permite a ambiguidade que nega a outros elementos mitológicos. Ergenie ocupa uma posição mais difícil. Ela apresenta a missão e esconde informações essenciais, mas também age sob ameaça. Seu pai controla o reino, seu filho está vulnerável e qualquer resistência aberta poderia condená-los. Rebecca Ferguson transmite culpa desde as primeiras aparições, preparando a revelação sem torná-la óbvia demais. O público percebe que existe algo errado, embora não saiba exatamente até onde vai a mentira. A personagem serve como consciência interna da Trácia. Ela sabe que o exército treinado por Hércules será usado para a opressão, mas participa do plano por medo. Sua mudança ocorre quando continuar em silêncio se torna mais perigoso moralmente do que enfrentar Cotes. O roteiro não apaga sua responsabilidade, porém reconhece que decisões tomadas sob coerção não são simples. A proteção de Arius orienta quase tudo que ela faz. Cotes, interpretado por John Hurt, funciona porque não parece vilão na primeira conversa. Ele fala como governante cansado, recebe Hércules com respeito e enquadra sua guerra como defesa legítima. Hurt usa uma voz frágil e autoritária ao mesmo tempo. O rei não precisa gritar para controlar uma sala. Sua arma mais poderosa é a informação. Ele cria uma ameaça, repete a versão conveniente e contrata a pessoa perfeita para transformá-la em vitória militar. Quando a máscara cai, Cotes não muda completamente de personalidade. Continua calmo porque acredita que poder e resultado justificam o método. Para ele, Rezo é obstáculo, Ergenie é peça política e Hércules é ferramenta. O erro está em imaginar que todos podem ser reduzidos à função que ocupam em seu plano. O mercenário deveria aceitar o ouro. A filha deveria permanecer obediente. Os soldados deveriam seguir ordens. A história desmorona quando essas pessoas fazem escolhas próprias. Euristeu possui menos tempo de tela, mas sua função é pessoal. Ele liga a conspiração política ao trauma de Hércules e revela que a queda do herói não foi acidente ou castigo divino. Joseph Fiennes interpreta um homem desconfortavelmente satisfeito com a própria crueldade. Ao manipular Hércules e incriminá-lo pela morte da família, Euristeu destruiu sua confiança na memória e na identidade. A equipe inteira, no fim das contas, representa partes que o protagonista sozinho não possui. Iolau dá voz à lenda. Autólico fornece pragmatismo. Atalanta oferece precisão. Tideu encarna instinto e lealdade. Anfiaral traz perspectiva diante da morte. Hércules reúne todos, mas também depende deles para continuar sendo quem é. Essa talvez seja a maior quebra em relação ao mito tradicional. O filme não diminui o herói ao mostrar seus ajudantes. Ele sugere que a verdadeira grandeza consiste em reconhecer que nenhuma vitória importante nasce de uma única pessoa. Brett Ratner dirige Hércules como uma aventura clássica de estúdio, com começo rápido, personagens definidos por gestos claros e cenas de ação construídas para entendimento imediato. Ele não tenta transformar a história num poema mitológico, nem busca a brutalidade extrema de uma produção adulta. Sua prioridade é entregar um filme acessível, movimentado e visualmente grande, capaz de funcionar para um público que talvez conheça Hércules apenas por desenhos, séries, jogos ou referências espalhadas pela cultura popular. Essa abordagem possui vantagens. O ritmo raramente trava. A equipe é apresentada durante uma situação de perigo, a proposta de Cotes surge logo depois, e o treinamento começa sem uma longa sequência de explicações. Ratner confia no reconhecimento do personagem. Não é necessário contar desde o nascimento de Hércules, detalhar cada trabalho ou reconstruir sua genealogia. O público já chega carregando a lenda, e o filme usa esse conhecimento como material dramático. A primeira cena resume bem essa intenção. Enquanto Iolau descreve monstros e proezas, a direção entrega imagens próximas do que esperamos de uma fantasia tradicional. Quando a situação real é revelada, o filme sinaliza que vai brincar com nossas expectativas. Essa passagem poderia ser apenas uma piada, porém estabelece a linguagem da obra. Sempre que algo sobrenatural aparece, existe a possibilidade de uma explicação material estar escondida atrás da fumaça. Ratner não elimina completamente a dúvida. As visões de Anfiaral continuam estranhas. A força de Hércules ultrapassa limites humanos em vários momentos e certas coincidências parecem organizadas pelo destino. O diretor evita dizer que todos os mitos são mentiras. A proposta é mais flexível. Histórias extraordinárias podem nascer de fatos reais, exageros, manipulação e fé ao mesmo tempo. A origem exata importa menos que o efeito provocado. A escolha de Dwayne Johnson orienta toda a direção visual. O ator é filmado para parecer monumental.
mas não de maneira constante. Nos momentos de combate, enquadramentos baixos e planos mais abertos destacam a escala do corpo. Durante os pesadelos, o espaço parece fechar ao redor dele. Essa mudança ajuda a separar o ícone do homem. Quando Hércules controla uma batalha, ocupa o cenário. Quando enfrenta a culpa, parece preso dentro da própria imagem. As cenas de ação evitam, na maior parte do tempo, o excesso de cortes rápidos que tornaria tudo ilegível. É possível acompanhar a formação dos escudos, entender de onde vem a cavalaria e perceber como cada integrante da equipe contribui. Esse cuidado é fundamental porque o filme insiste que estratégia importa. Se a montagem escondesse a geografia, a ideia de treinamento coletivo perderia força. A batalha contra as tropas de Reso demonstra isso com clareza. Primeiro vemos a posição dos trácios, depois a aproximação inimiga, a tensão da linha e o funcionamento da armadilha. Hércules não resolve tudo imediatamente. A vitória depende de resistência, coordenação e terreno. Quando ele entra em ação, sua força complementa o plano em vez de substituí-lo. O espetáculo continua exagerado, mas possui lógica interna. Outra decisão importante é manter o tom relativamente leve apesar da violência e do trauma. Há mortes, aldeias destruídas, conspirações e a lembrança de uma família assassinada. Mesmo assim, o grupo troca provocações, Anfiaral comenta o destino com humor e Autólico reage aos acontecimentos como alguém que preferia receber o ouro sem tanta complicação. Essa leveza impede que o filme fique sufocado pela própria seriedade. Em alguns momentos, porém, o equilíbrio se torna confortável demais. A premissa sugere uma desconstrução ousada do herói, mas a direção frequentemente retorna ao caminho seguro do blockbuster. Hércules pode não ser filho de Zeus, porém realiza feitos visualmente divinos. O filme questiona a lenda e, logo depois, entrega exatamente a imagem lendária que o marketing prometeu. A contradição é divertida, mas também reduz a força crítica da proposta. Isso aparece no clímax. Romper correntes e derrubar uma estátua gigantesca são cenas pensadas para provocar aplausos. Funcionam como espetáculo e conclusão emocional, especialmente porque o protagonista aceita a identidade que passou o filme evitando. Ainda assim, a sutileza desaparece. A discussão sobre mito, propaganda e responsabilidade termina numa demonstração física tão exagerada que quase confirma tudo aquilo que a narrativa tentou colocar em dúvida. Talvez esse seja o compromisso central da direção. Ratner quer questionar a imagem de Hércules sem frustrar quem comprou ingresso para ver Dwayne Johnson sendo Hércules. O longa precisa dizer que a lenda foi fabricada e, simultaneamente, provar que aquele homem merece a lenda. Nem sempre as duas intenções se encaixam com elegância, mas o atrito entre elas produz os melhores momentos. O uso do humor também segue uma lógica bastante comercial. Não existem longas pausas cômicas ou personagens inteiramente transformados em alívio. As piadas surgem nas reações da equipe e na diferença entre o discurso heróico e a realidade prática. Iolau cria uma narrativa grandiosa. Autólico responde pensando no pagamento. Anfiaral prevê a própria morte. Algo interrompe o evento. Hércules tenta manter a postura. Os companheiros lembram que conhecem o homem por trás da imagem. Essa dinâmica torna o grupo mais humano e ajuda a construir química rapidamente. Como o filme possui pouco tempo, Ratner depende de pequenos momentos para sugerir anos de amizade. Um olhar, uma provocação ou a maneira como entram em formação dizem que essas pessoas já sobreviveram juntas a situações parecidas. Não precisamos assistir ao primeiro encontro de cada integrante para acreditar na equipe. A direção dos antagonistas é mais convencional. Cotes começa com ambiguidade, mas se torna um tirano reconhecível depois da revelação. Euristeu aparece associado diretamente à dor do protagonista e não recebe muita complexidade. Reso, inicialmente apresentado como grande ameaça, acaba servindo principalmente para virar a perspectiva da história. Esse desenho mantém o enredo simples, embora desperdice parte do potencial político. Uma versão mais ousada poderia aprofundar a ideia de que todos os lados fabricam narrativas. Reso também usa imagens assustadoras para fortalecer sua reputação. Hércules faz o mesmo. Cotis domina o reino contando uma história de proteção. Cada figura compreende que percepção influencia a batalha. O filme identifica essa semelhança, mas prefere organizar rapidamente heróis e vilões para chegar ao confronto final. Mesmo assim, a visão criativa permanece reconhecível. Hércules não é apresentado como uma criatura distante dos mortais,
mas como a combinação entre um homem excepcional, uma equipe eficiente e um contador de histórias brilhante. A obra sugere que fama não nasce apenas do que aconteceu. Ela depende de quem viu, de quem contou, de quem acreditou e de quem ganhou alguma coisa com aquela versão. Essa leitura combina muito bem com Dwayne Johnson, um artista que construiu a carreira entendendo a relação entre performance, persona e público. O Hércules do filme possui um nome maior que sua vida privada, uma imagem cuidadosamente alimentada e uma plateia que deseja acreditar. A direção talvez não explore todas as consequências dessa ideia, porém percebe que existe algo moderno dentro daquele mito antigo. Quando o filme termina, a pergunta sobre Zeus continua sem resposta definitiva. Ratner entende que confirmar ou negar completamente a origem divina empobreceria a proposta. Hércules é forte porque acredita? Os outros acreditam porque ele é forte? A lenda criou o homem ou o homem criou a lenda? O longa não escolhe uma única explicação. E essa indecisão, curiosamente, é uma de suas escolhas mais acertadas. Transformar Hércules em blockbuster exigia encontrar um equilíbrio complicado. A equipe precisava construir um mundo antigo grande o bastante para justificar a lenda, mas a proposta do diretor pedia menos dependência de criaturas digitais e mais sensação física. A produção foi realizada na Hungria, onde cenários, fortalezas, acampamentos e campos de batalha podiam ocupar espaços amplos. Essa escolha aparece na tela. Mesmo quando há extensão digital, a base parece tocável. Madeira, pedra, tecido, couro, metal, terra e fogo dividem o quadro com os atores. O material de bastidores destaca que Brett Ratner queria diminuir o uso ostensivo de efeitos visuais e privilegiar execução dentro da câmera. Isso não significa ausência de computação gráfica. Um filme desse tamanho depende de composição digital, multiplicação de exércitos, segurança e acabamento. A diferença está no ponto de partida. Em vez de colocar todos diante de um fundo vazio, a produção criou elementos concretos para fornecer escala, textura e referência de luz. Quando Dwayne Johnson empurra, quebra ou levanta alguma coisa, frequentemente existe um objeto físico sustentando a atuação. Os cenários também ajudam a vender a leitura política do mundo. O Palácio de Cotes precisa parecer imponente, porém não celestial. Sua arquitetura comunica poder acumulado por homens. As áreas militares são funcionais, marcadas por treino e controle. As aldeias carregam sinais de abandono e violência. O acampamento de Hércules parece provisório, adequado a pessoas que não pertencem a lugar algum. Cada espaço diz algo sobre quem manda, quem obedece e quem está apenas passando. A preparação de Dwayne Johnson virou parte importante da divulgação. O ator afirmou ter treinado durante 8 meses para o papel, buscando uma forma física capaz de corresponder à imagem popular de Hércules. Isso vai além de volume muscular. O corpo precisava suportar armaduras, pele de leão, armas pesadas, longas jornadas de filmagem e coreografias repetidas. A performance depende da impressão de que o personagem conhece aquele peso. Uma clava pode ser leve por segurança, mas o ator precisa fazê-la parecer antiga, densa e perigosa. O visual exigia horas de cabelo e maquiagem. A barba e a peruca foram construídas para transformar um astro reconhecido pelo rosto raspado numa figura que parece ter atravessado anos de poeira e combate. O resultado pode causar estranhamento no começo, justamente porque Johnson possui uma imagem moderna muito forte. Depois de alguns minutos, o desenho se integra à silhueta. A pele do leão, os braceletes, as botas e a clava formam uma marca visual imediata. Iolau não é o único responsável pela propaganda. O figurino também conta a lenda antes de qualquer discurso. A criação dos companheiros seguiu lógica semelhante. Cada integrante precisava ser reconhecido rapidamente durante batalhas cheias de movimento. Atalanta possui linhas e armas que valorizam agilidade. Autólico carrega lâminas e adota a postura de alguém que calcula saídas. Tideu parece mais próximo de uma força selvagem, com corpo e equipamento comunicando instinto. Anfiaral combina elementos de guerreiro e vidente. Essa diferenciação não serve apenas ao estilo. Ajuda o espectador a localizar personagens quando a formação se quebra. As armas e armaduras evitam aparência nova demais. Há arranhões, sujeira e variações que sugerem uso. A produção não busca reconstrução arqueológica perfeita. Mistura referências para criar uma antiguidade cinematográfica reconhecível. Esse tipo de liberdade pode incomodar quem procura precisão histórica, mas combina com uma narrativa sobre mitos. O objetivo não é mostrar exatamente como soldados trácios se vestiam.
é criar um mundo onde histórias sobre homens extraordinários poderiam nascer. As filmagens de batalha exigiram coordenação entre elenco, dublês, cavalos, figurantes, efeitos práticos e departamentos de segurança. A clareza vista no resultado depende de planejamento anterior, posições, trajetórias, ritmo dos ataques e reação das formações. As paredes de escudo são especialmente importantes porque precisam funcionar dramaticamente e visualmente. O público deve entender que cada abertura coloca todos em risco. Para isso, câmera, coreografia e montagem precisam concordar sobre a geografia. Dante Spinotti, diretor de fotografia com uma carreira extensa, dá ao filme uma imagem robusta. A luz natural e as fontes de fogo ajudam a integrar cenários e rostos. Em vez de deixar cada plano brilhante, a fotografia aceita sombras, fumaça e tons de terra. O visual não é tão estilizado quanto o 300, nem tão sombrio quanto alguns dramas históricos. Procura uma zona intermediária onde a ação permaneça legível e o mundo mantenha aspereza. A pós-produção ampliou a escala sem apagar totalmente a materialidade construída no set. Exércitos ganham números maiores, ambientes se estendem e elementos perigosos podem ser combinados com segurança. A montagem organiza esse volume para que a aventura não pareça uma coleção de imagens desconectadas. Já a trilha de Fernando Velázquez reforça o peso épico e ajuda a unir mudanças de localização, treinamento, combate e lembrança traumática. O desenho do som participa dessa construção. Choques de escudo, passos, cordas de arco e impactos da clava precisam soar maiores que o real, mantendo textura. A batalha convence quando o ouvido acredita no peso. Talvez a jornada de produção seja mais interessante quando percebemos que ela repete o tema do filme. O marketing vende um homem gigantesco como centro absoluto, mas o resultado depende de centenas de profissionais invisíveis. Cenógrafos, figurinistas, dublês, construtores, especialistas em animais, maquiadores, operadores e artistas digitais trabalham para criar a impressão de um único herói realizando o impossível. A lenda tem um rosto, o trabalho pertence a uma equipe, exatamente como acontece dentro da história. A fotografia de Dante Spinotti dá a Hércules uma aparência mais sólida do que fantasiosa. As cores se apoiam em terra, bronze, couro, fumaça e céu aberto. Isso cria uma antiguidade que parece habitada, não uma exposição de museu. A câmera encontra beleza nas formações militares e nas paisagens, porém evita limpar demais os rostos. Suor, poeira e pequenas marcas ajudam a lembrar que esses personagens vivem viajando, treinando e lutando. Spinotti também precisa resolver um desafio de escala. Dwayne Johnson já parece enorme sozinho. Cercado por soldados, sua presença poderia desequilibrar qualquer composição. A fotografia usa essa diferença como vantagem. Hércules ocupa o centro em momentos de liderança, surge acima da linha de escudos ou aparece isolado contra estruturas gigantes. Quando o filme quer mostrar vulnerabilidade, aproxima a câmera e reduz o espaço ao redor. A mudança entre monumento e homem acontece principalmente pelo enquadramento. As batalhas são filmadas de maneira legível. Planos abertos mostram geografia, planos médios acompanham a formação e cortes próximos entregam impacto. Nem tudo é perfeito. Há momentos em que a edição acelera mais do que o necessário. Mesmo assim, raramente perdemos completamente a noção de objetivo. Sabemos quando os traços precisam manter posição, quando o inimigo está sendo atraído e onde a linha ameaça ceder. Essa compreensão transforma a coreografia em narrativa. A montagem de Mark Helfrich e Julia Wong mantém o filme abaixo de 2 horas e não permite muita pausa. O ritmo combina com a aventura comercial, mas cobra preço nas relações. Treinamento, revelação e mudança moral acontecem depressa. Por outro lado, a concisão impede que a trama simples fique pesada. O longa chega, monta a missão, vira o jogo e encerra sem tentar parecer uma saga de 3 horas. Fernando Velázquez compõe uma trilha que abraça a dimensão épica. Metais, cordas e percussão reforçam marcha, perigo e triunfo. A música não possui um tema tão reconhecível quanto os maiores clássicos do gênero, mas cumpre a função de elevar imagens e conectar emoções. Nos momentos ligados ao trauma de Hércules, o som perde parte da grandiosidade e abre espaço para a tensão mais íntima. Quando o herói aceita a própria força, a trilha volta a crescer com ele. O desenho de som merece atenção especial nas formações. Escudos não podem soar como objetos leves de cena. Precisam produzir um impacto coletivo. Flechas criam direção, cavalos anunciam ameaça antes de entrar no quadro e a clava de Hércules recebe um peso sonoro quase impossível.
Esses exageros são parte da linguagem. Um golpe não convence porque reproduz fielmente a realidade, mas porque som, movimento e reação chegam juntos. Os efeitos visuais trabalham em duas frentes. Primeiro, criam as imagens mitológicas apresentadas como relatos: hidra, javali, leão e outras ameaças ligadas à fama. Depois, expandem exércitos, cenários e destruição. A escolha de usar bases físicas ajuda a integração. Quando uma muralha existe no set, a extensão digital pode continuar linhas, luz e textura já presentes. Quando figurantes ocupam a frente do plano, multidões criadas ao fundo parecem menos abstratas. Os efeitos práticos fornecem contato. Poeira sobe, madeira parte, fogo ilumina e objetos reagem ao corpo dos atores. Isso é especialmente importante para Johnson. A força do personagem precisa alterar o ambiente. Se tudo se movesse sem resistência, o resultado pareceria vazio. O filme exagera, claro, mas oferece atrito antes da explosão. É o segundo de esforço que vende a façanha. O design de produção cria espaços com identidade clara. O reino de Cotes comunica hierarquia por altura, pedra e grandes áreas de circulação. O campo de treinamento é aberto e funcional. As aldeias atingidas pela guerra têm textura diferente, marcada por perda. Nenhum desses ambientes redefine o gênero, porém todos sustentam a narrativa. O espectador entende rapidamente onde está e qual força controla o lugar. O figurino de Jani Temime mistura silhuetas reconhecíveis, materiais rústicos e liberdade histórica. Hércules precisa parecer uma imagem que já circulava antes de ele chegar. A pele de leão é quase um logotipo. Atalanta tem mobilidade, Autólico parece pronto para esconder armas, Anfiaral carrega sinais de sua posição singular e os soldados trácios evoluem visualmente conforme ganham disciplina. Figurino, nesse caso, ajuda a contar organização. Talvez o elemento técnico mais eficiente seja a cooperação entre departamentos. Fotografia, cenário, som, montagem e efeitos trabalham para que a ação pareça grande sem se tornar incompreensível. O filme não oferece inovação radical, mas entrega artesanato competente. É fácil diminuir esse tipo de produção porque o resultado parece simples. Só que fazer centenas de pessoas, animais, armas, extensões digitais e movimentos de câmera apontarem para a mesma ideia exige planejamento enorme. Essa união explica por que certas cenas envelhecem melhor do que efeitos isolados. Tudo serve ao movimento, ao espaço e ao personagem. Quando Hércules derruba a estátua no clímax, todos esses elementos se encontram. O cenário estabelece escala, a câmera reforça a distância, o ator comunica esforço, o som da massa, os efeitos completam a queda e a montagem transforma a destruição em virada dramática. Pode ser absurdo. Na verdade, precisa ser. A técnica está ali para converter exagero em crença durante alguns segundos. A primeira curiosidade é que Hércules não adapta diretamente um poema antigo ou uma versão clássica específica. A base é a graphic novel Hercules, The Thracian Wars, publicada pela Radical Comics. O grupo de mercenários, a guerra na Trácia, a política em torno de Cotes e a redução do sobrenatural já apontam para uma leitura mais militar do herói. Quem entrou no cinema esperando uma lista de monstros encontrou uma história interessada no mecanismo que transforma homens em lendas. A lenda de Hércules, estrelado por Kellan Lutz, chegou antes e seguiu uma fantasia mais tradicional. 2 filmes grandes sobre o mesmo personagem no mesmo ano pareciam receita para a confusão. O marketing de Hércules precisou deixar claro qual era sua principal atração. Johnson como um guerreiro gigantesco, cercado por um elenco experiente e batalhas de escala maior. Johnson contou que treinou por 8 meses, tratando o papel como um dos desafios físicos mais intensos da carreira. Portanto, dizer que precisou elevar o nível ajudou a construir a impressão de que Hércules exigia algo além do habitual. O treinamento também se encaixou perfeitamente na divulgação pelas redes sociais, onde o ator compartilhava imagens e aproximava o público do processo. O cabelo e a barba renderam histórias tão comentadas quanto os músculos. A transformação levava horas e usava peças aplicadas cuidadosamente para esconder a aparência moderna de Johnson. Em entrevistas, o ator brincou com a origem incomum do pelo utilizado na barba, associando o material a uma parte bastante específica do iaque. A anedota ganhou vida própria porque mistura glamour de blockbuster com uma informação ridícula de bastidor. Verdadeira em seu contexto de maquiagem ou aumentada pelo humor do astro, ela funciona como exemplo de como a campanha também fabricava mitos ao redor da produção. A pele do leão é outro elemento que trabalha em várias camadas. Na mitologia,
O leão de Nemeia possui couro impenetrável e é derrotado por Hércules. No filme, a peça serve como prova visual de uma história que talvez tenha sido exagerada. Basta observar o guerreiro usando a pele e aceitar a explicação repetida por Iolau. É um objeto de figurino que funciona como certificado, propaganda e lembrança. As criaturas dos 12 trabalhos aparecem no começo, mas a montagem logo questiona o que estamos vendo. Essa escolha permite que o trailer e as primeiras imagens vendam fantasia sem obrigar o restante da narrativa a viver nesse registro. O filme oferece a Hidra e o Javali como imagens de uma história contada, não como garantia de que existiram daquele jeito. Assim, o próprio público experimenta o poder da narração de Iolau. Ele passa boa parte da aventura esperando uma morte que acredita ter previsto. Toda vez que o perigo se aproxima, o personagem parece preparado para aceitar o destino. Quando o momento imaginado não acontece, a reação de Ian McShane é mais engraçada porque ele havia organizado sua relação com o mundo em torno daquela certeza. O vidente precisa enfrentar a possibilidade de ter interpretado o futuro errado. Tideu, por outro lado, fala pouco e depende de atuação corporal. Axel Hennie passou a comunicar intenções por olhar, postura e explosões de movimento. Num elenco cheio de vozes marcantes, o silêncio distingue imediatamente. Ele se torna um lembrete de que cada membro da equipe carrega uma lenda particular, mesmo que Iolau concentre a propaganda no chefe. A produção na Hungria permitiu construir grande parte do mundo em locações e cenários concretos. O livro de arte e produção destaca reinos, armas, cavalos, carruagens, figurinos e estruturas criadas para dar materialidade à aventura. Os soldados precisam bater escudos, correr em terreno irregular e reagir ao contato. A fisicalidade seria mais difícil de vender se tudo existisse apenas como marcação digital. Há também a presença de profissionais conhecidos em áreas que o público nem sempre associa ao filme. Dante Spinotti já havia fotografado obras muito diferentes, de dramas a thrillers. Jane Temimi vinha de um trabalho extenso com figurinos de grande escala. Fernando Velázquez possuía experiência em trilhas capazes de combinar emoção e grandiosidade. Esse encontro de técnicos experientes ajuda a explicar por que o filme parece mais caro e organizado do que seu roteiro simples poderia exigir. Irina Shayk é como Mégara, esposa de Hércules, em cenas ligadas à memória e ao trauma. A participação é pequena, mas recebeu atenção porque a modelo era um nome conhecido fora do cinema. Rebecca Ferguson, por sua vez, ainda estava antes da projeção internacional enorme que conquistaria com trabalhos posteriores. Rever o filme hoje produz aquela sensação curiosa de encontrar uma atriz prestes a entrar numa fase muito maior da carreira. O nome de Hércules também carrega uma confusão histórica interessante. A tradição grega usa Heracles, enquanto Hércules é a forma romana popularizada no Ocidente. O filme adota o nome mais reconhecível para o público global, mesmo ambientando a aventura num imaginário grego. Ela segue a longa tradição do cinema de combinar referências para construir uma antiguidade familiar. Por fim, a melhor curiosidade talvez seja temática. Dentro da história, Iolau aumenta feitos para vender Hércules. Fora dela, trailers, cartazes, entrevistas e imagens de treinamento fizeram algo parecido com Dwayne Johnson. Transformaram um trabalho coletivo numa narrativa centrada num homem extraordinário. Isso não é uma acusação, é o funcionamento normal do estrelato. O filme fala sobre fabricação de lendas enquanto sua campanha fabrica outra. Poucos blockbusters deixam essa ironia tão visível. Hércules chegou aos cinemas com uma vantagem e um problema. A vantagem era Dwayne Johnson, já capaz de mobilizar uma base enorme de fãs e vender a imagem do personagem num único cartaz. O problema era a sensação de familiaridade. Além disso, outro filme sobre Hércules havia sido lançado meses antes. A campanha precisava convencer que esta versão tinha personalidade própria. Na estreia norte-americana, o longa arrecadou cerca de 29 milhões de dólares no primeiro fim de semana e ficou atrás de Lucy, estrelado por Scarlett Johansson. Não foi uma abertura devastadora para uma produção de 100 milhões, mas demonstrou a capacidade comercial de Johnson. Ao final da carreira mundial, o filme alcançou aproximadamente 245 milhões de dólares, com a maior parte vindo de mercados internacionais. É um resultado respeitável, embora a bilheteria bruta não seja sinônimo de lucro. Cinemas ficam com parcela da renda e publicidade aumenta o custo real. A recepção crítica ficou dividida.
O Rotten Tomatoes reuniu avaliações suficientes para colocar o filme perto do meio da escala, com ligeira maioria de críticas positivas. O Metacritic registrou 47 pontos, classificação típica de resposta mista. Esse equilíbrio combina com o próprio longa. Pouca gente o tratou como desastre absoluto, mas também não surgiu consenso de que a releitura havia realizado todo o potencial. Entre os elogios, Dwayne Johnson apareceu com frequência. Mesmo críticos pouco entusiasmados reconheceram que sua presença combinava com o personagem. A equipe de mercenários, especialmente Ian McShane e Rufus Sewell, também recebeu atenção. As batalhas claras, o humor pontual e a tentativa de humanizar o mito foram vistos como qualidades. Para parte do público, o filme entregava exatamente a aventura prometida: ação eficiente, duração controlada e uma estrela carismática no centro. As críticas negativas apontaram um roteiro previsível, vilões simples e uma direção sem grande assinatura. A proposta de questionar a divindade de Hércules parecia mais ousada no começo do que no final, quando o protagonista realiza feitos tão exagerados que a diferença entre mortal e semideus quase perde importância. Outros espectadores sentiram falta das criaturas mitológicas. O marketing exibia imagens associadas aos 12 trabalhos, mas a narrativa principal preferia exércitos e conspiração. Essa frustração é compreensível. Quem compra ingresso para ver Hércules pode esperar Hidra, leão, deuses e desafios sobrenaturais. O filme oferece essas figuras como prólogo, memória ou fabricação. Em troca, apresenta uma aventura militar sobre propaganda. A troca é interessante para quem aceita a surpresa, mas pode parecer propaganda enganosa para quem buscava a fantasia tradicional. A mesma escolha que diferencia o longa limita seu apelo. O público consultado pelo CinemaScore deu nota B+, sinal de satisfação razoável entre espectadores da estreia. Não é o entusiasmo que costuma anunciar uma franquia inevitável, porém indica que muita gente encontrou diversão. O filme também recebeu indicações no Teen Choice Awards ligadas à produção de verão e a Dwayne Johnson. Esses reconhecimentos não mudam sua posição histórica, mas mostram que ele ocupou espaço visível na temporada. O impacto cultural foi menor do que o tamanho da campanha sugeria. Hércules não iniciou uma série de continuações e não redefiniu a carreira de seus envolvidos. Dwayne Johnson continuou crescendo com outras franquias e personagens. Rebecca Ferguson ganhou projeção ainda maior depois. Ian McShane seguiu como presença valorizada. O longa acabou funcionando mais como etapa do que como ponto de virada. Mesmo assim, a ideia de tratar o mito como marca merece lembrança. Anos depois, discussões sobre desinformação, construção de imagem e poder de narrativa tornaram esse aspecto mais fácil de reconhecer. Cotis domina porque controla relatos. Iolau protege a equipe porque espalha relatos. Hércules sofre porque acredita num relato falso sobre o próprio passado. O filme não transforma isso numa análise política sofisticada, mas organiza a aventura ao redor de quem conta a história primeiro. A recepção também revela algo sobre expectativa de gênero. Blockbusters costumam ser julgados por duas medidas ao mesmo tempo. Precisam divertir de maneira direta e oferecer novidade suficiente para justificar a existência. Hércules cumpre bem a primeira em vários trechos. Na segunda, possui uma ideia forte, mas não a desenvolve com profundidade constante. Por isso, tantas avaliações caíram no território do funciona, porém poderia ser melhor. Visualmente, o filme envelheceu de maneira razoável porque grande parte da ação possui base física. Cenários, figurinos e formações militares mantêm textura. Alguns efeitos digitais denunciam a época, especialmente nas imagens mais fantásticas, mas não dominam a experiência inteira. A duração curta também ajuda numa revisão. O longa não exige compromisso enorme e se move com rapidez. Existe ainda uma comparação inevitável com outros papéis de Johnson. Hércules aproveita sua dimensão física e sua imagem de líder, mas oferece menos humor do que várias produções posteriores. Para quem prefere o ator numa chave mais séria, o filme tem valor particular. Ele não desaparece completamente dentro do personagem, algo difícil para uma estrela tão reconhecível, porém usa a persona pública para sustentar o tema de reputação. No fim das contas, a recepção mista parece justa. O filme possui artesanato, elenco e conceitos suficientes para superar a categoria de aventura descartável, mas o roteiro não transforma todos esses elementos numa obra memorável. Seu impacto maior talvez seja mostrar um caminho não totalmente explorado,
Contar mitologia como processo social, onde monstros podem ser homens, deuses podem ser dúvidas e heroísmo pode começar como propaganda antes de virar escolha. Hércules não virou uma franquia gigantesca, não dominou listas de melhores filmes históricos e nem mudou para sempre a forma como Hollywood adapta mitologia. Ainda assim, existe alguma coisa nele que continua interessante mais de uma década depois do lançamento. Não é apenas a presença de Dwayne Johnson, as batalhas ou o tamanho dos cenários. O que permanece é a ideia de que uma lenda não precisa ser completamente verdadeira para produzir consequências reais. Ao longo do filme, quase todo mundo tenta controlar uma história. Iolau aumenta os feitos do tio para assustar inimigos e valorizar contratos. Cotes inventa uma ameaça monstruosa para justificar sua guerra. Euristeu manipula o passado de Hércules para destruir sua identidade. Rezo usa aparência e reputação como armas. Até o próprio protagonista participa desse jogo, permitindo que o mundo acredite naquilo que o protege profissionalmente. Por trás de tudo isso existe uma pergunta muito humana: quanto da nossa identidade é criado por aquilo que os outros repetem sobre nós? Hércules passou tanto tempo ouvindo que era filho de Zeus, invencível e destinado a grandes feitos que já não consegue separar completamente a pessoa da imagem. Ao mesmo tempo, carrega outra narrativa muito mais cruel, a de que teria assassinado a própria família. Uma história o transforma em Deus, a outra o transforma em monstro. As duas controlam suas decisões, mesmo quando nenhuma delas corresponde inteiramente à verdade. A jornada do personagem não consiste em descobrir uma certidão divina escondida em algum templo. Ele precisa escolher qual versão de si mesmo merece continuar existindo. Talvez seja justamente por isso que o filme acerta ao não responder se Zeus era realmente seu pai. Uma confirmação sobrenatural diminuiria a escolha moral. Caso Hércules fosse comprovadamente um semideus, romper correntes, levantar estruturas e derrotar exércitos seria simplesmente parte de sua natureza. Quando a origem permanece incerta, cada ação depende de coragem, treinamento, experiência e vontade. Ele não se torna herói porque alguém prova que possui sangue divino. Torna-se herói quando poderia pegar o ouro, abandonar a Trácia e salvar a própria pele, mas decide retornar. Essa decisão também muda o sentido da equipe. Durante boa parte da trama, aqueles guerreiros trabalham juntos porque existe pagamento no fim. Claro que há amizade, mas todos fingem que o contrato é a única coisa que importa. Quando enfrentam Cotes, o acordo desaparece. Não existe garantia de recompensa, proteção ou reconhecimento. Pela primeira vez, eles lutam apenas porque consideram aquilo certo. Autólico representa essa mudança com mais clareza. Ele vai embora carregando o ouro, exatamente como havia prometido fazer desde o início. Ninguém poderia acusá-lo de quebrar o contrato. Mesmo assim, retorna. Não porque subitamente deixou de gostar de dinheiro, mas porque percebeu que sobreviver sozinho não era a vitória que imaginava. Todo o pragmatismo continua ali. Apenas ganhou um limite. Atalanta permanece porque já compreende a equipe como família. Iolau arrisca a vida e deixa de ser somente o homem que conta atos heróicos. Tideu paga o preço mais alto, protegendo as pessoas que lhe deram pertencimento. Anfiarau encara a possibilidade de que o destino não seja uma linha perfeitamente escrita. Cada integrante rompe, de alguma maneira, a função que parecia definir sua existência. Até os soldados trácios precisam fazer essa escolha. Eles foram treinados para obedecer, manter formação e confiar em seus líderes. Hércules lhes ensinou disciplina, mas Cotes pretende usar essa disciplina como instrumento de dominação. No clímax, esses homens descobrem que seguir ordens e agir corretamente não são necessariamente a mesma coisa. Esse detalhe dá outro significado ao treinamento. No começo, fechar a parede de escudos significa sobrevivência. Depois, torna-se símbolo de obediência coletiva. A mesma habilidade pode defender pessoas ou sustentar um tirano. A diferença não está na técnica, mas em quem decide seu propósito. O filme não aprofunda essa discussão como poderia. Tudo acontece depressa, os antagonistas perdem complexidade e a resolução depende bastante da força espetacular do protagonista. Ainda assim, a ideia continua presente. Poder físico, capacidade militar e reputação são ferramentas. Nenhuma delas possui moral própria. O uso é que determina aquilo que representam. Cotes entende muito bem essa lógica, mas comete um erro decisivo. Ele acredita que todo mundo possui um preço. Para o rei, Hércules é apenas um mercenário famoso
Ergenia é uma filha controlável, Arius é uma peça na sucessão e os soldados são corpos organizados para cumprir ordens. O poder dele depende da certeza de que cada pessoa permanecerá dentro da função estabelecida. Só que pessoas mudam. Hércules rejeita o ouro, Ergenia enfrenta o pai, Autólico retorna e Olau entra na batalha. O exército começa a enxergar a mentira. O plano de Cotes não fracassa porque ele calculou mal o tamanho de uma tropa, mas porque não conseguiu imaginar que alguém escolheria perder uma vantagem material para defender outra pessoa. Talvez isso pareça otimista demais. Afinal, a história humana está cheia de governantes que controlaram narrativas por muito tempo. Mentiras repetidas podem sustentar guerras, justificar violência e destruir reputações. O próprio filme demonstra isso. Cotes chega muito perto de vencer porque sua versão dos fatos foi aceita primeiro. Porém, a aventura também lembra que narrativas podem ser contestadas. Rezo conta outra versão. Ergenia revela o que sabe. Hércules encara a memória manipulada. Os soldados testemunham a queda da imagem cuidadosamente construída pelo rei. Uma mentira poderosa não se desfaz sozinha. Alguém precisa aceitar o risco de contradizê-la. O mito de Hércules, então, não desaparece quando descobrimos que sua equipe ajudava nas missões ou que Iolau aumentava os detalhes. Pelo contrário, a lenda ganha um significado diferente. O herói deixa de ser admirável por fazer tudo sozinho e passa a ser admirável porque inspira pessoas a agir juntas. Isso combina com o próprio processo de cinema. Dwayne Johnson aparece no cartaz, seu nome ocupa a campanha e seu corpo se torna símbolo do projeto. Porém, nenhuma cena existe apenas por causa dele. Centenas de profissionais constroem cenários, desenham roupas, treinam cavalos, criam efeitos, organizam multidões, iluminam espaços, gravam sons e montam imagens. O público enxerga um herói. Atrás dele existe uma equipe. Talvez o filme não tenha planejado essa comparação até o último detalhe, mas ela encaixa perfeitamente na proposta. Hércules é uma produção sobre um personagem que recebe crédito por vitórias coletivas, realizada por uma indústria que frequentemente promove filmes exatamente dessa maneira. Dwayne Johnson também ocupa uma posição curiosa nessa leitura. Sua carreira foi construída tanto pela força física quanto pela capacidade de criar uma persona. Desde o wrestling, ele entende que o público não acompanha apenas habilidade, acompanha presença, frases, gestos e histórias. O Hércules de 2014 é quase uma versão antiga dessa lógica. Ele entra num lugar acompanhado por uma reputação que começou a trabalhar antes de sua chegada. A diferença é que, perto do fim, o personagem precisa decidir se consegue viver à altura da própria propaganda. É nesse ponto que o filme encontra sua melhor definição de heroísmo. Ser herói não significa nunca sentir medo, nunca cometer erros ou nunca precisar de ajuda. Hércules sente medo, foi enganado, toma decisões ruins e depende dos amigos várias vezes. O que o separa de Cotes e Euristeu é a capacidade de reconhecer responsabilidade quando seria mais fácil ir embora. Ele não consegue recuperar Mégara e os filhos. Nenhuma batalha apaga essa perda. Descobrir que foi vítima de uma armação remove parte da culpa, mas não elimina o trauma. A vitória não devolve sua antiga vida, oferece apenas a possibilidade de construir outra identidade sem fugir da memória. Essa escolha dá ao encerramento um tom mais interessante do que uma simples comemoração militar. Hércules continua sendo uma lenda, mas agora existe algo verdadeiro sustentando a imagem. Talvez não seja filho de Zeus. Talvez nunca tenha enfrentado monstros exatamente como Iolau descreve. Ainda assim, quando teve oportunidade de agir apenas como mercenário, escolheu proteger pessoas que não podiam recompensá-lo. Isso basta. Quem procura uma adaptação mitológica cheia de deuses e criaturas pode terminar decepcionado. Quem espera uma análise profunda sobre propaganda talvez ache tudo simplificado demais. Hércules vive nesse espaço intermediário. É um filme comercial tentando brincar com uma ideia maior enquanto ainda entrega clavas, exércitos, flechas e um protagonista derrubando uma estátua gigantesca. Nem sempre o equilíbrio funciona. Às vezes o espetáculo vence a reflexão. Em outros momentos, a trama corre tanto que personagens interessantes recebem apenas alguns minutos. O roteiro oferece uma boa premissa, mas escolhe respostas previsíveis quando poderia arriscar mais. Mesmo assim, existe energia, química no grupo e uma honestidade divertida em sua ambição. É fácil assistir sem exigir muito, mas também é possível encontrar alguma coisa além da ação. O filme fala sobre reputação, culpa, amizade
liderança e sobre a diferença entre parecer grandioso e fazer algo grandioso. Ele lembra que força sem propósito pode servir a qualquer rei, enquanto coragem exige decisão. No fim, ninguém precisa acreditar que Hércules nasceu no Olimpo. Basta acreditar que um homem pode olhar para a história inventada a respeito dele, separar a mentira daquilo que realmente importa e escolher, por conta própria, quem pretende ser. Talvez seja assim que uma lenda começa de verdade. Uma das decisões mais ousadas de Hércules é usar a mitologia grega enquanto passa boa parte do tempo questionando se aqueles elementos sobrenaturais existiram de verdade. O filme reconhece as histórias tradicionais, mostra algumas delas rapidamente e depois sugere que quase tudo pode ter surgido de exageros, truques e relatos espalhados por Iolau. Essa abordagem funciona melhor quando a gente entende quem era Hércules na tradição antiga. Na mitologia grega, o personagem era chamado de Heracles. O nome Hércules, mais conhecido hoje, vem da tradição romana. Ele era filho de Zeus com uma mulher mortal chamada Alquimena. Como Zeus era casado com Hera, o nascimento da criança provocou a ira da deusa, que passou a perseguir Heracles durante boa parte de sua vida. A ironia está no próprio nome. Heracles pode ser entendido como algo próximo de glória de Hera, mesmo que a deusa seja justamente sua maior inimiga. Desde o começo, portanto, a existência do herói está ligada a uma relação complicada entre sofrimento, fama e destino. Quando ainda era bebê, Heracles teria estrangulado serpentes enviadas para matá-lo. Adulto, tornou-se conhecido pela força incomparável, mas também por uma personalidade impulsiva. Ele não era apenas um campeão perfeito, cometia erros, perdia o controle e sofria consequências terríveis. O episódio mais trágico envolve sua esposa e seus filhos. Enlouquecido por influência divina, Heracles mata a própria família. Quando recupera a consciência, precisa conviver com uma culpa quase impossível. Para buscar purificação, coloca-se a serviço do rei Euristeu e recebe tarefas que se transformariam nos famosos 12 trabalhos. O filme preserva partes dessa estrutura, mas troca a explicação sobrenatural por uma conspiração humana. Nesta versão, Hércules acredita ter assassinado Mégara e os filhos, porém descobre que foi drogado, manipulado e incriminado. As imagens de Cérbero, que pareciam representar o monstro guardião do mundo dos mortos, escondem homens usando máscaras. Euristeu não é apenas um rei que entrega tarefas, participa da destruição psicológica do protagonista. A mudança altera bastante o significado da culpa. No mito, Héracles realmente comete o ato enquanto está fora de si. A tragédia nasce da interferência dos deuses, mas o herói ainda carrega a lembrança de ter usado as próprias mãos. No filme, ele é vítima de uma armação. Isso torna sua redenção mais fácil para o público, porque elimina parte da responsabilidade direta. É compreensível que um blockbuster estrelado por Dwayne Johnson tenha escolhido esse caminho. Seria muito mais difícil manter o protagonista como figura heróica e acessível depois de mostrar que ele matou a própria família. Ainda assim, a versão mitológica possui uma complexidade que o longa apenas toca de longe. Os 12 trabalhos também são tratados de maneira diferente. No material antigo, cada missão representa um desafio real e sobrenatural. Héracles enfrenta o leão de Nemeia, a hidra de Lerna, o javali de Erimanto, a corça de Cerineia, as aves do lago Estínfalo e várias outras criaturas ou tarefas quase impossíveis. Já o filme sugere que esses feitos foram modificados ao longo do tempo. O leão poderia ter sido apenas um animal muito grande. A hidra talvez fosse um grupo de homens usando máscaras de serpente. O javali pode ter crescido a cada repetição da história. Iolau compreende que detalhes extraordinários tornam o relato inesquecível. Uma luta perigosa vira combate sobrenatural. Um guerreiro habilidoso vira filho de Zeus. Essa ideia combina com a maneira como mitos realmente se desenvolvem. Histórias contadas oralmente mudam de acordo com a época, o narrador e o público. Isso não significa que todos os mitos sejam simplesmente mentiras. Eles podem preservar memórias históricas, medos coletivos, valores culturais e interpretações simbólicas. Um monstro com várias cabeças, por exemplo, pode representar um problema que se multiplica toda vez que tentamos resolvê-lo. Um leão invulnerável pode representar uma ameaça que não pode ser vencida pelos métodos comuns. Descer ao mundo dos mortos pode simbolizar enfrentar o luto, a culpa ou o medo da morte. O filme prefere uma leitura literal e material. Por trás do monstro existe um homem. Por trás do milagre existe uma estratégia. Essa abordagem é interessante, mas também possui um limite.
Quando cada criatura recebe uma explicação prática, parte do mistério desaparece. A mitologia não continua viva durante milhares de anos apenas porque as pessoas confundiram cavaleiros com centauros. Ela continua viva porque transforma experiências humanas em imagens poderosas. O Hércules antigo representa força, mas também contradição. Ele salva pessoas e destrói outras. É inteligente em certas tarefas e brutal em outras. Pode ser generoso, violento, heróico e terrivelmente impulsivo. Sua vida fala sobre a tentativa de encontrar redenção depois de um erro irreversível. O Hércules de 2014 é mais controlado. Ele possui um passado sombrio, mas o roteiro se esforça para provar que o herói era inocente. Sua jornada não é exatamente buscar perdão por aquilo que fez, é recuperar a verdade sobre aquilo que fizeram com ele. Mesmo assim, existe um ponto de encontro entre as duas versões. Ambas apresentam alguém esmagado pelo peso da própria história. O Hércules mitológico precisa completar trabalhos para lidar com a culpa. O Hércules do filme aceita contratos para evitar as lembranças. Um tenta purificar a alma, o outro tenta manter a mente ocupada. Os dois possuem força suficiente para derrotar exércitos, mas não conseguem simplesmente arrancar a dor de dentro do peito. A estátua de Hera no clímax também ganha outro significado quando pensamos na tradição original. Hera foi a perseguidora do herói durante toda a vida. Derrubar sua imagem pode simbolizar o rompimento com a culpa, o medo e a sensação de estar condenado por forças maiores. Só que o longa não explica isso diretamente. Para boa parte do público, a cena funciona apenas como demonstração espetacular. Hércules empurra uma estrutura gigantesca, tudo desaba e a batalha muda de direção. Quem conhece o mito enxerga outra camada. É como se o personagem finalmente recusasse a ideia de que sua vida precisa ser governada pela punição de uma divindade, por uma falsa memória ou pela vontade de um rei. Ele derruba literalmente o monumento que representa o poder colocado acima dele. No fim, a produção não tenta substituir a mitologia. Ela cria uma versão alternativa sobre como aquela mitologia poderia ter cessado. Talvez Hércules nunca tenha sido filho de Zeus. Talvez os monstros fossem homens. Talvez os 12 trabalhos tenham sido missões perigosas aumentadas por um narrador talentoso. Ou talvez tudo tenha acontecido exatamente como as histórias dizem. O longa mantém uma pequena abertura para essa possibilidade. A força do protagonista continua difícil de explicar. Anfiaral parece prever acontecimentos e algumas façanhas desafiam qualquer lógica humana. Essa dúvida é essencial. Caso tudo fosse claramente falso, Hércules perderia parte da magia. Caso tudo fosse comprovadamente divino, a proposta de humanização desapareceria. O filme prefere permanecer no meio. Ele não pergunta apenas se os deuses existem. Pergunta por que as pessoas precisam acreditar neles. E dentro daquela guerra, acreditar em Hércules pode ser tão poderoso quanto receber ajuda do próprio Olimpo. Hércules já apareceu tantas vezes no cinema, na televisão, nos quadrinhos e nos jogos que cada geração parece possuir uma versão diferente do personagem. Algumas apresentam um semideus nobre, outras preferem um guerreiro brutal. Há adaptações cômicas, infantis, românticas e até produções em que a mitologia serve apenas como desculpa para colocar um homem musculoso enfrentando monstros. A versão de 2014 se destaca justamente porque tenta desmontar a imagem tradicional sem abandonar completamente aquilo que torna o personagem reconhecível. Uma das interpretações mais populares é a animação Hércules, lançada pela Disney em 1997. Nela, o protagonista nasce como Deus, perde a imortalidade e cresce entre humanos. Para retornar ao Olimpo, precisa provar que é um verdadeiro herói. A história transforma a mitologia numa aventura musical cheia de humor, romance e energia. O Hércules da Disney é jovem, inocente e procura um lugar ao qual pertencer. Ele deseja entender quem é e acredita que fama pode resolver sua solidão. Quando começa a derrotar monstros, torna-se uma celebridade. Produtos são vendidos com seu rosto, multidões gritam seu nome e sua imagem aparece por toda parte. Olha como isso se aproxima do filme de 2014. Nas duas versões, a reputação de Hércules se transforma numa marca. A diferença é que o personagem da Disney aprende que popularidade não significa heroísmo, enquanto Dwayne Johnson interpreta alguém que já conhece a falsidade da fama. Ele não está tentando se tornar conhecido. Está cansado de ser conhecido por uma versão que talvez nunca tenha existido. A animação acredita abertamente nos deuses e monstros. Hades é um personagem real, o Olimpo existe e criaturas atacam cidades.
Já o longa de 2014 questiona cada elemento sobrenatural. Mesmo assim, os dois chegam a uma conclusão parecida. O heroísmo não depende da força, mas da capacidade de se sacrificar por outra pessoa. Também existe a série Hércules, a lendária jornada, estrelada por Kevin Sorbo e exibida durante os anos 1990. Essa produção marcou uma geração com aventuras episódicas, humor e uma versão mais acessível da mitologia. Hércules atravessava diferentes regiões, enfrentava criaturas, ajudava comunidades e lidava com deuses que interferiam diretamente no mundo. A série possuía orçamento televisivo e efeitos que hoje parecem bastante limitados, mas compensava isso com carisma e imaginação. O protagonista era mais leve do que a versão de Johnson. Conversava, fazia piadas e agia como herói viajante. Sua força era extraordinária, porém sua personalidade permanecia próxima do público. O filme de 2014 mantém a ideia do companheirismo, mas substitui o parceiro principal por uma equipe completa. Em vez de Hércules e Olau viajando juntos como dupla de aventureiros, temos mercenários com funções militares específicas. A amizade continua importante, só que o grupo possui uma dinâmica mais profissional. Outra interpretação conhecida está em Hércules em Nova York, lançado em 1970 e estrelado por Arnold Schwarzenegger, creditado na época como Arnold Strong. O filme mostra o herói deixando o Olimpo e conhecendo a vida moderna. É uma comédia estranha, barata e lembrada principalmente por representar o início da carreira cinematográfica de Schwarzenegger. A comparação com Dwayne Johnson é inevitável. Os dois vieram de carreiras construídas em torno do corpo, do espetáculo e de uma persona pública enorme. Schwarzenegger saiu do fisiculturismo, Johnson veio do wrestling. Ambos precisaram transformar força visual em carisma cinematográfico. Só que Hércules em Nova York trata o corpo como piada e novidade. O longa de 2014 o trata como monumento. Johnson não é apenas grande, é filmado como a materialização de uma lenda. A produção possui recursos para construir exércitos, fortalezas e batalhas ao redor dele. Em 2014, o público também recebeu A Lenda de Hércules, protagonizado por Kellan Lutz. Essa versão segue um caminho mais tradicional, apresentando o herói como filho de Zeus, guerreiro escolhido e figura envolvida numa trama de amor, traição e direito ao trono. A Lenda de Hércules aposta mais diretamente em fantasia, romance e destino. O filme de Dwayne Johnson prefere mercenários, treinamento e manipulação política. Mesmo compartilhando o personagem e o ano de lançamento, as duas produções possuem intenções diferentes. A comparação acabou favorecendo o longa de Johnson para muitos espectadores. Sua equipe era mais carismática, a produção parecia maior e a desconstrução do mito oferecia alguma novidade. Isso não significa que a execução fosse perfeita, mas pelo menos havia uma proposta identificável além de repetir a jornada tradicional do escolhido. Nos quadrinhos da Marvel, Hércules é um semideus extremamente poderoso que interage com Thor, Vingadores e outras figuras. Essa versão costuma ser divertida, confiante e apaixonada por combate, comida, bebida e histórias sobre as próprias conquistas. Em algumas fases, a arrogância serve como humor. Em outras, os roteiristas exploram o peso emocional de viver durante séculos. Dentro do universo Marvel, a força de Hércules é realmente divina. Não existe dúvida sobre os deuses. O interessante está na relação entre sua personalidade antiga e o mundo moderno. A versão de 2014 segue na direção oposta. Remove a certeza divina e tenta explicar a lenda por meios humanos. Também vale lembrar das produções italianas de espada e sandália que se popularizaram entre o fim dos anos 1950 e o começo dos anos 1960. Nelas, Hércules era frequentemente interpretado por fisiculturistas como Steve Reeves. Os enredos misturavam mitologia, aventura, romance e ação, com heróis capazes de quebrar correntes, derrubar colunas e enfrentar grupos inteiros. A influência dessas obras aparece claramente no clímax de 2014. Quando Johnson rompe correntes e derruba uma estátua, o filme abraça uma tradição antiga do cinema popular. Pode questionar a existência dos deuses durante a história inteira, mas sabe que o público deseja ver Hércules realizando algo fisicamente impossível. Essa é a contradição mais divertida da produção. Ela tenta ser a versão realista do mito e, ao mesmo tempo, oferece um dos Hércules mais visualmente exagerados que já chegaram às telas. A versão de Johnson também se diferencia por apresentar o herói depois de suas aventuras mais famosas. Não acompanhamos um jovem descobrindo força, identidade ou destino.
Encontramos um homem já transformado em símbolo, tentando decidir o que fazer com o resto da vida. Isso permite uma interpretação mais madura. Ele não deseja provar que é herói. Deseja parar de ser obrigado a representar o papel o tempo inteiro. A reputação não é um sonho, é um emprego desgastante. Cada cidade espera milagres, cada inimigo deseja derrotar a lenda e cada cliente tenta usar sua imagem. No fundo, todas as boas versões de Hércules enfrentam uma pergunta semelhante: o que significa ser forte? Na Disney, força sem amor é vazia. Na série com Kevin Sorbo, força serve para proteger comunidades. Nos quadrinhos, força pode se tornar arrogância, responsabilidade ou diversão. Nos filmes antigos, força é espetáculo. Na produção de 2014, força significa carregar uma história que cresceu além da pessoa. Nenhuma versão precisa apagar a outra. A mitologia sobrevive justamente porque aceita novas interpretações. Cada época escolhe aquilo que deseja enxergar no herói. O Hércules de Dwayne Johnson pertence a uma era fascinada por imagem pública, propaganda, celebridade e controle da informação. Não é coincidência que seu maior poder não seja apenas a musculatura, é a história que chega antes dele. Depois de analisar história, personagens, direção, produção, mitologia e recepção, chega a pergunta mais simples: Hércules ainda vale a pena? Vale, desde que a expectativa esteja no lugar certo. Quem espera uma adaptação completa dos 12 trabalhos provavelmente vai sair frustrado. O leão, a hidra, o javali e outras criaturas aparecem rapidamente, mas não formam o centro da narrativa. O filme usa esses elementos como parte da reputação do protagonista e não como desafios que veremos desenvolvidos. Também não é uma fantasia cheia de deuses caminhando entre mortais. Zeus nunca aparece, o Olimpo permanece distante e quase todo acontecimento recebe uma explicação humana. A produção está mais perto de uma aventura militar com elementos mitológicos do que de uma jornada sobrenatural. Agora, quem procura um blockbuster direto, com batalhas compreensíveis, personagens carismáticos e uma ideia diferente sobre um herói conhecido, pode encontrar bastante diversão. A duração ajuda muito. O filme não demora para começar e não estende o conflito depois de resolver sua questão principal. Hoje, quando tantas produções de ação ultrapassam 2 horas e meia, encontrar uma aventura que entrega tudo em menos de 100 minutos pode ser um alívio. Dwayne Johnson está bem no papel. Não é sua atuação mais complexa, mas talvez seja uma das utilizações mais adequadas de sua presença física. O filme não precisa convencer que aquele homem poderia inspirar histórias sobre um semideus. Basta colocá-lo diante de uma formação de soldados. Ele também encontra bons parceiros. Ian McShane oferece humor e autoridade como Anfiarau. Rufus Sewell transforma Autólico num mercenário divertido sem exagerar. Ingrid Bolsø-Berdal dá firmeza a Atalanta. Axel Hennie constrói Tideu quase inteiramente pelo corpo. Rhys Ritchie mantém Iolau energético e mostra por que o personagem é essencial para o funcionamento da lenda. A química entre eles é um dos maiores motivos para assistir. Talvez a trama de Cotes e Rezo não surpreenda hoje. A revelação de que o contratante possui intenções escondidas é conhecida em histórias de mercenários. Quando um rei aparece oferecendo ouro e dizendo que o inimigo é um monstro, já sabemos que alguma informação está faltando. Mesmo assim, a virada funciona dentro do tema. Hércules, mestre em usar reputação como arma, é derrotado temporariamente por alguém que usa exatamente o mesmo recurso. Cotes vence a primeira parte da guerra porque conta uma história convincente. O protagonista não é enganado por força superior, mas por uma narrativa melhor posicionada. As cenas de ação também merecem crédito. O filme apresenta formações, armadilhas e funções diferentes para os combatentes. Hércules continua sendo o centro, porém a equipe participa. Atalanta não desaparece enquanto o protagonista luta. Autólico não fica esperando. Tideu interfere diretamente. Os soldados treinados possuem papel real. Essa construção faz a batalha parecer resultado de planejamento, não apenas uma sequência de golpes. Visualmente, a produção continua agradável. Cenários físicos, figurinos detalhados e locações amplas envelheceram melhor do que uma aventura criada quase inteiramente em ambientes digitais. Certos efeitos revelam a idade, mas não dominam o filme. O maior defeito está no medo de aprofundar a própria ideia. A discussão sobre mito e realidade poderia ser muito mais provocativa. O roteiro poderia explorar como Hércules se sente ao saber que a fama pertence também aos companheiros. Poderia questionar se Iolau tem o direito de alterar fatos,
poderia mostrar consequências mais complexas da propaganda criada pelo grupo. A política da Trácia também poderia receber mais tempo. Rezo muda rapidamente de monstro para vítima. Cotis passa de governante gentil para vilão e os soldados precisam alterar sua lealdade durante o clímax. Tudo acontece de maneira funcional, mas pouco surpreendente. Outra limitação é a tentativa de tornar Hércules inocente demais. A mitologia original apresenta um herói cheio de contradições, capaz de atos nobres e terríveis. O filme oferece trauma, culpa e dúvida, mas depois revela que grande parte da tragédia foi causada por outros. Essa escolha facilita a torcida, porém diminui a possibilidade de uma redenção realmente difícil. Seria mais poderoso acompanhar um homem tentando fazer o bem mesmo sabendo que cometeu algo imperdoável. Só que essa versão provavelmente seria mais pesada, menos comercial e muito mais arriscada para uma aventura de verão. O filme prefere segurança. E tudo bem, desde que a gente reconheça isso. Hércules não promete revolucionar o cinema. Ele entrega uma releitura comercial acessível e relativamente rápida de um mito antigo. Há humor, ação, amizade, traição e uma estrela totalmente comprometida com a imagem do personagem. Talvez a melhor forma de assistir seja como uma história sobre o nascimento de uma lenda, e não como uma adaptação literal dela. Imagine que cada monstro, cada missão e cada demonstração de força tenha sido recontada durante anos. Um soldado vê Hércules derrotar 3 homens e afirma que eram 10. Quem escuta aumenta para 50. Iolau adiciona uma criatura. Um poeta transforma a criatura em filha de um deus. Séculos depois, ninguém se lembra do primeiro combate, apenas da versão mais impressionante. O filme vive nesse espaço entre fato e memória. Ele sugere que lendas não são construídas porque todo mundo acredita na verdade. São construídas porque certas histórias são boas demais para desaparecer. E Hércules sempre foi uma história boa demais para desaparecer. O personagem sobreviveu a mudanças de nome, cultura, religião, idioma e mídia. Foi herói trágico, guerreiro invencível, personagem de comédia, astro de desenho animado, super-herói de quadrinhos e protagonista de jogos. Cada versão retira alguma coisa e acrescenta outra. A produção de 2014 acrescenta uma equipe. Essa talvez seja sua contribuição mais simpática. O longa observa um dos maiores símbolos de força individual da história e diz que, na realidade, ele nunca realizou tudo sozinho. Tinha uma arqueira protegendo sua retaguarda, um especialista em facas observando os cantos, um guerreiro silencioso segurando a linha, um vidente oferecendo perspectiva, e um contador de histórias garantindo que o mundo jamais esquecesse o nome do grupo, mesmo que lembrasse apenas de um integrante. Esse detalhe muda a lenda sem destruí-la. Depois de tudo, Hércules continua extraordinário. Continua forte, corajoso e capaz de inspirar um exército. A diferença é que agora entendemos que heroísmo não significa isolamento. Aceitar ajuda não torna ninguém menor. Reconhecer os companheiros não reduz uma conquista. Depender de outras pessoas não transforma força em fraqueza. Pelo contrário, talvez seja isso que torne a versão mais humana. No fim, Hércules vale a pena para quem gosta de aventuras descomplicadas, elencos com boa química e releituras que fazem pelo menos uma pergunta interessante. Não espere profundidade constante, precisão mitológica ou uma revolução no gênero. Espere Dwayne Johnson usando uma pele de leão, Ian McShane discutindo com o destino, um grupo de mercenários treinando soldados e uma história que tenta descobrir onde termina o homem e começa o mito. Às vezes, isso já é diversão suficiente.